Olá, boa noite. Boa noite. Pesquisa Datafolha aponta que Dória sobe e divide a liderança com Russomano e Marta. Operação Lava Jato. Moro manda prender Manteiga, mas solta o ex-ministro ao saber que a mulher dele passava por cirurgia no Einstein. Manteiga é acusado pelo empresário Eike Batista de pedir 5 milhões de reais para o PT, pagos de forma fraudulenta. O ex-ministro nega. Temer assina medida provisória com mudanças no ensino médio. Aluno poderá escolher metade das matérias que irá cursar. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! R$ 120 mil crianças estão fora das creches na cidade de São Paulo. Uma administração que não cuida das suas crianças não merece a sua confiança. Precisamos mudar São Paulo para melhor. Vote PEP 11888. Sabe aquele sentimento que a gente tem que nada vai mudar? Que os políticos sempre falam e nada acontece? Eu também tinha. Escolhi fazer a diferença eu mesmo. Com garra e coragem eu mudei a minha história e juntos vamos mudar a de São Paulo também. Tami Miranda, 11 mil. Hoje, no Todo Seu, nós vamos conferir as dicas do Conselheiro Sentimental. Saúde é um problema difícil, mas com um plano realista, dá para melhorar muito. Com hora ampliada, as UBSs vão funcionar até às 11 da noite e também abrir aos sábados. Toda a rede será informatizada com prontuário eletrônico em cada unidade de saúde. E o orçamento da Prefeitura para a Saúde é de quase 8 bilhões. Dinheiro tem. É só investir no que é prioridade, com coragem para mudar. Descubra quais os seus direitos relacionados à saúde no Todo Seu de hoje. Na sabatina UOL, a máscara caiu e Marta mostrou que vai votar pelo corte de verbas para educação e saúde proposto por Temer. Ouça você mesmo. Se tiver que cortar saúde e educação, a senhora seria a favor disso? Então, se for a votação, eu votarei sim. Para você não ter dúvida, ouça novamente. Se tiver que cortar saúde e educação, a senhora seria a favor disso? Então, se for a votação, eu votarei sim. Dá para acreditar numa candidata que diz que vota contra a saúde e contra a educação. Timão tenta chegar mais perto do G4, Verdão tenta se manter no topo e a gente tenta segurar a ansiedade para conferir tudo no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Pesquisa Datafolha mostra João Dória, do PSDB, Celso Russomano, do PRB e Marta, do PMDB, empatados tecnicamente em primeiro na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos. Na última pesquisa, divulgada no começo da semana passada, o tucano João Dória tinha 16%, agora tem 25%. Celso Russomano, do PRB, aparecia com 26%, agora tem 22%. Marta Suplicy, do PMDB, tinha 21%, agora aparece com 20%. Candidato à reeleição, o petista Fernando Haddad tinha 9%, agora tem 10%. Luísa Erundina, do PSOL, tinha 7%, agora tem 5%. Major Olímpio, do Solidariedade, tinha 2% e manteve esse percentual. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. O Datafolha ouviu 1.260 eleitores da cidade de São Paulo ontem. E veja como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Celso Russomano, do PRB, visitou a instituição israelita Teniad, no bairro do Bom Retiro, região central da cidade. O tucano João Dória esteve na Zona Leste, no bairro do Tatuapé, onde fez caminhada e conversou com comerciantes. A candidata Marta Suplicy, do PMDB, esteve nos bairros de Vargem Grande e Parelheiro, zona sul da capital. Lá conversou sobre problemas da região com moradores e comerciantes. Candidato à reeleição, o petista Fernando Haddad deu
hoje entrevistas na TV Globo e no site de notícias G1 e visitou um conjunto habitacional na Zona Sul. Luiz Erundina, do PSOL, ficou no comitê de campanha e assinou uma carta da Fundação Abrinq se comprometendo com o programa Prefeito Amigo da Criança. Major Olímpio, do Solidariedade, esteve em um supermercado da Zona Norte. Tribunal Superior Eleitoral descobre que beneficiários do Bolsa Família doaram quase 16 milhões de reais para candidatos e partidos nas eleições deste ano. Os 5 partidos que mais receberam doações dos beneficiários do Bolsa Família foram PT, PMDB, PSD, PSDB e PTB. Os dados foram identificados pelo Cadastro de Beneficiários de Programas Sociais do Governo Federal e pelo Sistema de Prestação de Contas do TSE e vão possibilitar à Justiça Eleitoral investigar se os doadores tinham real capacidade financeira para realizar essas doações. De acordo com o presidente do TSE, Gilmar Mendes, tudo indica que está acontecendo uma fraude. Segundo o tribunal, uma dessas pessoas doou R$ 67 mil. Juiz Sérgio Moro revoga a prisão do ex-ministro Guido Mantega. Ele havia sido detido no início da manhã durante a 34ª fase da Operação Lava Jato. Guido Mantega não estava em casa quando os policiais chegaram às 6 da manhã. Ele acompanhava a mulher que faz tratamento de câncer e fora internada para uma cirurgia no Hospital Albert Einstein. Mantega se entregou na portaria do hospital. Não houve entrada de policiais no hospital, ainda mais no centro cirúrgico, para retirar o ministro. O ministro não estava no centro cirúrgico, uma prova disso é que ele atendeu o telefone 2 vezes para falar com a equipe. Depois das buscas no apartamento dele, Mantega foi levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele foi solto no início da tarde por ordem do juiz Sérgio Moro. Ao revogar a prisão, Moro alegou que a força-tarefa não sabia do estado de saúde delicado da mulher de Mantega. E disse também que ele não representava risco para a colheita de provas dessa fase da operação. Qual é a necessidade de se prender um homem que foi ministro, que não oferece nenhum perigo? A suspeita é que o ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma arrecadou propina para o PT em troca do contrato para a construção de 2 plataformas para explorar petróleo na camada do pré-sal. O empresário Ike Batista, que teria apresentado provas, contou à polícia que Guido Mantega, pessoalmente, pediu a ele 5 milhões de reais para pagar dívidas de campanha em novembro de 2012. O dinheiro teria sido repassado por meio de um contrato fraudulento a uma empresa no exterior ligada a Mônica Moura, mulher do então marqueteiro do PT, João Santana. O publicitário e a mulher foram presos na Operação Lava Jato. Mas após acordo de delação premiada, o casal responde ao processo em prisão domiciliar. Nos indica que se tratava de dívidas da campanha presidencial de 2010. O ministro me afirmou com toda a segurança que jamais tratou de doação de qualquer valor para pagar dívida de campanha com o senhor Ike Batista. Além de Mantega, executivos das empresas envolvidas estão no alvo da operação. 6 foram presos temporariamente. A investigação aponta ainda que a empreiteira Mendes Júnior repassou ao longo de 2013, por meio de uma empresa de fachada, 7 milhões de reais para João Augusto Henriques, que, segundo a Lava Jato, seria o operador financeiro do PMDB. Os investigadores não citaram políticos que seriam beneficiados. A Força-Tarefa suspeita que outros repasses por meio de contratos falsos seriam em benefício do ex-ministro José Dirceu, que está preso no Paraná, e de pessoas relacionadas a ele. Também há indicativos, segundo a Força-Tarefa, de envolvimento de empresas ligadas ao ex-deputado André Vargas. Segundo o Hospital Albert Einstein, a família não permitiu que divulgasse o estado de saúde da mulher de Mantega, Eliane Berger. Após ser solto, o ex-ministro divulgou uma mensagem em vídeo. Estou de volta ao hospital onde posso cuidar da minha mulher e quero aproveitar para agradecer a todos que foram solidários nesse momento difícil. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa nova fase da Lava Jato. Ao lançar sua rede sobre Guido Mantega, a Operação Lava Jato estabeleceu um elo de ligação entre as 2 ruínas que derreteram o governo do PT, a ruína econômica e a ruína moral.
Sabia-se que Mantega, como ministro da Fazenda, servira de biombo para que Dilma Rousseff conduzisse a economia para o buraco. Descobre-se agora que o titular da Fazenda fazia também o papel de cupido das boas relações do PT com empresários provedores de dinheiro sujo para a legenda. Guido Mantega é um alvo intermediário da Lava Jato. Ele é visto pelos investigadores como um degrau na escada que levará a investigação a Lula e a Dilma Rousseff. Chegou-se a Mantega a partir do cerco que foi feito ao redor da caixa das campanhas eleitorais do PT, chefiadas pelo casal do marketing João Santana e Mônica Moura. Hoje, o grande temor do PT é que Guido Mantega, fragilizado psicologicamente com a mulher adoentada, acabe se transformando num novo delator a serviço da Lava Jato. Boa noite. O empresário Eike Batista, ex-presidente do Conselho de Administração da empresa OSX, não foi alvo da operação de hoje. O depoimento dele, que comprometeu o ex-ministro Guido Mantega, aconteceu no dia 20 de maio. Segundo os procuradores, Eike foi espontaneamente até Curitiba oferecer informações e provas à força-tarefa da Lava Jato. No depoimento que foi gravado, o empresário diz que procurou o Ministério Público antecipadamente a fim de evitar que informações erradas no futuro pudessem prejudicá-lo. Em seguida, Eike fala do pedido de 5 milhões de reais que teria sido feito a ele pelo então ministro da Fazenda e presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Guido Mantega. Eu sempre ia visitar vários ministros para mostrar como é que estava o andamento dos projetos do grupo. Uma dessas visitas que aconteceu precisamente no dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Mantega, houve um pedido para que eu contribuísse para a campanha, para despesas que a campanha já tinha passado, para acertar as contas, num valor total de 5 milhões de reais. Segundo Eike, os 2.350.000 dólares, na época cerca de 4.700.000 reais, foram pagos por uma de suas empresas no exterior por meio de um contrato fictício de serviços firmado com a empresa dos publicitários Mônica Moura e João Santana, ex-marqueteiros de campanhas de Lula e Dilma e já denunciados na Lava Jato. Ele nega, vejam bem, é bom que se diga, que haja uma ligação desses fatos com qualquer pagamento de propina. Entretanto, as coincidências nos levam a crer e nos levam a um caminho investigativo no sentido de que realmente se tratava de propinas relativas às obras do consórcio interno. E o ex-presidente Lula criticou a prisão de Guido Mantega e afirmou que a fase da Operação Lava Jato deflagrada hoje deveria ter sido batizada de boca de urna. Em entrevista à Rádio Povo do Ceará, Lula criticou a 34ª fase da Lava Jato, chamada de Arquivo X, por acontecer às vésperas das eleições. Na eleição de 2012, nós atravessamos a eleição com o julgamento daquilo que eles trataram de mensalão e ganhamos as eleições em muitas cidades. E agora, outra vez, parece até deveria se chamar Operação Boca de Urna, porque está chegando perto das eleições, outra vez ele vem para cima do PT. Lula também mostrou indignação com a prisão de Guido Mantega. O ex-ministro estava com a mulher no hospital Albert Einstein quando foi levado pela Polícia Federal. Se isso é verdade, ou seja, qualquer tese de humanitarismo, ou seja, foi jogada no lixo. Porque o Guido é um homem que foi ministro da Fazenda, é um homem que tem residência fixa, portanto, as pessoas poderiam tratá-lo como todo ser humano tem que ser tratado. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Quem fizer tem de pagar mesmo, não tem dó nem piedade. O que é preciso é que as pessoas não sejam julgadas pelas manchetes antes de se apurar se houve ou não houve crime. A frase é tão escorreita que eu consegui dizê-la sem ler. Ela foi pronunciada pelo ex-presidente Lula na Rádio Povo em Fortaleza, depois de ele vir de um comício no interior do Ceará, para o qual o PT e ele estão sendo relegados, empurrados para isso. No comício, ele chamou os meninos
do Ministério Público Federal de Curitiba de ofensores. Ele disse que se ofendia porque esses meninos estão futucando a vida dele. Na primeira frase ele disse uma mentira, na segunda frase ele disse uma verdade. Juro, o verbo futucar significa tocar, né? Tocar insistentemente, mas também no meio das definições diz o seguinte: volta à memória, vem à tona, ou seja, o Lula está vendo serem revolvidas coisas do seu passado. Se ele soubesse esse significado, não tinha falado, né? Então, volte aqui, direto ao assunto, na terça-feira, viu? Até. Presidente Michel Temer anuncia projeto que reformula o ensino médio. A medida provisória assinada por Temer altera tanto o conteúdo quanto o formato das redes de ensino público. Segundo Temer, o foco é dar autonomia aos alunos. A partir de agora, repito, os jovens poderão escolher um currículo mais adaptado às suas vocações, às suas aspirações e a seus planos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou algumas mudanças. De um lado, ampliação da carga horária gradual, isso não se dará imediatamente a partir do próximo ano, e ao mesmo tempo, flexibilidade do currículo com possibilidade de 5 ênfases: linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Segundo ele, a pretensão é colocar 500 mil jovens em escolas de período integral até 2018. O total de investimentos será de R$1,5 bilhão. A pressa de termos crianças e jovens relegados a uma educação pública de baixíssima qualidade, comprometendo o seu futuro e comprometendo as suas respectivas vidas. A reforma também deve afetar os professores e vestibulares. Agora será permitido contratar professores que não tenham diploma superior na área específica da disciplina. A exigência é que sejam profissionais de notório saber para dar aulas afins à sua formação. Por exemplo, um professor de física poderá dar aula de matemática. Já os vestibulares deverão ter o conteúdo limitado às competências, às habilidades e às expectativas de aprendizagem das áreas definidas na Base Nacional Comum Curricular. A medida provisória deve ser publicada amanhã e trará mais detalhes da reforma. Aqui em São Paulo, teve pouca adesão ao protesto organizado pela CUT e outras centrais sindicais para o Dia Nacional de Paralisação e Mobilização contra o governo Temer. No fim da tarde, a Paulista foi bloqueada nos 2 sentidos. No finzinho da tarde, os manifestantes chegaram à Praça da República, no centro de São Paulo, onde fica a sede da Secretaria Estadual de Educação. A caminhada começou na Avenida Paulista e percorreu a Rua da Consolação. O trânsito ficou bloqueado no sentido centro. O ato foi convocado por centrais sindicais em uma manifestação contra propostas de reforma trabalhista e da Previdência. É também contra o governo de Michel Temer. Os sindicalistas se uniram a professores da rede estadual de ensino ligados à APOESP, que faziam uma assembleia no vão livre do MASP. Os manifestantes fecharam os 2 sentidos da Avenida Paulista antes de partir para a caminhada até o centro. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar e não houve incidentes com tumultos e depredações durante o trajeto. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, até amanhã. Tchau, Tássia. Muito obrigado pela sua companhia. Fica agora com o Rony e Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã. Até lá. Confira uma batalha de artistas plásticos no Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.